Eu achei que esse episódio ia ser bom, mas o que os caras entregou... Meu irmão, foi néctar puro. Pra você que não me conhece, eu sou o Sabino. Já quero te convidar, né, a se inscrever no meu canal. A gente já tá quase chegando a 30 inscritos, que é gente pra caralho. Se essas 30 pessoas me pegam numa sala fechada, os caras me dão uma surra de sair fumaça. E também quero avisar você, que é fã de Boku no Hero, eu vou estar fazendo review de episódio todo sábado. Então se inscreve aí se você não quiser perder, porque o anime tá bem mal falado nos últimos anos. Então é difícil um canal que vai fazer review de todo episódio. O episódio começou bem onde tinha terminado o último episódio. Foi no All for One, quase abrindo o All Might no meio, pra todo mundo ver. E o Bakugou voltando dos mortos, dançando thriller e os caralho. Aí a gente vai pra várias cenas de vários cotidianos de várias pessoas, umas só vivendo a vida delas, trabalhando, um fazendeiro falando que ia fazer torta, sei lá, e várias pessoas assistindo a transmissão, All Might tomando surra e elas rezando pra que dê certo, né, pra que alguém salve ele, alguém chegue a tempo. Aí começa a sacanagem do episódio, é putaria mesmo. Por quê? Porque é onde começa a animação, onde tá vindo o Sakuga puro, irmão. O Bakugou sai se explodindo, né, da UA em alta velocidade. Nisso Midoriya já joga o Shigaraki, né, usando o chicote negro pra longe, gruda no Bakugou, e aí a gente tem uma visão dentro dos vestígios, né, com o Midoriya conversando com o segundo portador, né, que tinha a individualidade das marchas, da troca de marcha, e ele fala que não é pra ele usar essa merda, porque se ele usar essa merda ele não vai ter como lutar com o Shigaraki depois, porque vai ter o efeito colateral, e nisso o Deku olha pro lado e vê que o All Might tá começando a finalmente aparecer dentro dos vestígios, o que significa que ele tá quase morrendo. Ele fala, foda-se, tá com o Bakugou usando a troca de marcha mesmo, em alta velocidade, em direção ao All for One, né, mas aí enquanto o Bakugou tá voando em direção ao All for One, vai passando uma cena super bonita com o Night Eye narrando tudo, né? Falando sobre energia, sobre a força das preces daqueles que estavam rezando por aquele momento e que não é um momento que foi criado apenas pelo Midoriya. É um momento que todo mundo criou. Talvez as forças das preces de todo mundo realmente tenham feito a diferença. E nisso já corta pra uma cena do Bakugou chorando lá, quando ele meio que aposentou, né? O All Might, quando ele foi capturado pela Liga dos Vilões, que o All Might fez sua última luta com All for One e ficou todo debilitado e meio que se aposentou de vez porque ele perdeu as brasas do One for All, né? Ele não tinha mais como lutar. E ele carrega essa culpa com ele desde então, né? Porque enquanto o Deku foi o sucessor, ele foi o cara que derrubou o All Might, né? Meio que indiretamente, mas foi o que aconteceu. Ele que foi o responsável pelo fim do símbolo da paz. E aí explode belíssimo, fi. Pau! É braço do One for All voando pra um lado, daí nisso o Bakugou já sai voando pro outro lado, carregando o All Might, né? E gritando, vamos ganhar, pô. É isso, vamos ganhar. Os vilões merdas, vamos ganhar, hein? Aí vem uma visão, né, do All Might com o Night Eye, com o All Might perguntando se não era ali que ele ia morrer e não sei o quê. Aí o All Night Eye fala, não, agora você não vai morrer. Daí, como assim? Não vou morrer agora? Não, você não vai morrer. Ah, não vou morrer, então top, então. Beleza, então, valeu. Ele recuperou o All Might, eles estão em cima de um prédio, né? Eles têm uma pequena conversa. O Edge Shot sai de dentro do peito do Bakugou, parecendo uma lombriga, falando que ele vai conseguir lutar, que ele consertou as coisas lá dentro, mas que ele vai sentir muita dor, porque ele tava quebradaço. Nisso o All Might chama ele de canto e fala, vem cá, rapidão. Aí o Bakugou vai lá, todo humilde, né? Ele fala, ó, isso aqui não é o que eu posso te dar agora. Eu vou te dar esse negócio aqui. O que é isso aí? Não, isso aqui é um negócio. Daí ele dá um pedaço da armadura pro Bakugou, né? Que vai servir meio que de tala pro braço quebrado dele. E o Bakugou fica todo feliz. Ui, até arrepio. Porque é meio que um presente do ídolo dele, da mesma forma que o Midoriya ganhou o One for All, ele meio que também ganhou alguma coisa, né? Tem aquele simbolismo que ele tinha, talvez um pouco de inveja ali, um pouco daquela coisa de não ter sido o escolhido pelo All Might, né? E aí ele ficou todo felizinho porque ele ganhou alguma coisa. Aí a gente volta pro One for All, tá flutuando lá, chorando, engano, igual uma puta, que ele precisa ir ao encontro do Shigaraki, porque ele precisa se fundir com o Shigaraki, precisa dar a individualidade pro Shigaraki, pro plano dele continuar funcionando e não sei o que. E ele vê que o plano dele já tá começando a ruir, mas ele é, tipo, muito orgulhoso pra admitir que tá dando merda e tá dando merda. Enquanto ele tá voando rumo ao Shigaraki, o Bakugou só dropa do lado dele, com um monte de explosão brilhando pra caralho e soltando uma explosão gigantesca em formato meio que de estrela. E aí tem vários cortes falando de como que tá a situação da guerra em outros locais que ela aconteceu, meio que mostrando que tá tudo sob controle ali, que o pessoal meio que deu conta, e que a partir de agora, aparentemente, o que sobrou de problema ali foi o Shigaraki e o All for One. Nisso a gente volta pra ação, né, com a Lady Nagan meio que acordando de um desmaio em cima de um prédio e vendo aquela explosão gigantesca do Bakugou. E aí corta pro Edge Shot falando com o All Might em cima do outro prédio, que antes do Bakugou morrer, ele aparentemente tinha descoberto alguma coisa, porque ele começou a se mover muito depressa e aparentemente estava acontecendo alguma coisa com ele enquanto ele lutava. Ele estava evoluindo enquanto ele lutava. E aparece o Bakugou de novo com várias explosões em volta, né? Todo brilhante, falando que ele ia continuar se aproveitando desse efeito aí, e meio que ele não explica o que é ainda. Mas dá a entender que ele conseguiu um upgrade, né? À beira da morte, da individualidade dele de explosões, como ela funciona. E aí, meus amigos, o que vem depois disso aí é cinema puro. Uma das minhas cenas preferidas do mangá, que é a cena que tá os dois vilões e os dois heróis lado a lado, falando Plus Ultra. Velho, animação digna do mangá do Correio. Porque, porra, olha esse traço, ficou muito bem feito.
tá muito fiel, né, ao mangá. Daquele ponto pra frente, no episódio, é Sakuga puro. O All for One vai voando, rasgando os prédios em direção ao Shigaraki, né, porque ele precisa chegar no Shigaraki. E aí, enquanto isso, o Bakugou tá ali meio que tendo um monólogo falando sobre a individualidade dele, brilhando pra caralho, saindo explosão de tudo quanto é parte, até da boca dele. E aí vem uma das cenas mais fodas pra mim dos últimos anos, e que me deixou super animado assistindo. Eu falava, caralho, eu tava com a mão na cara assim, assistindo, falando, meu Deus, velho, eles fizeram bem feito, velho. Que é o Bakugou voando, né, em direção ao All for One, explodindo tudo, todo desgovernado, mano, cascando o bico, enquanto ele explodia tudo, meio que ele tava meio que em êxtase por ter conseguido um upgrade da individualidade dele, e ele vai voando e trombando em tudo, e falando que não vai parar, aparentemente super feliz pela evolução que ele ainda nem tinha entendido muito bem como funcionava. E aí, meu amigo, do nada, Satoru Gojo, honrado, é isso. E aí corta pra uma cena que aparece a mãe do Bakugou e o pai dele, né, no abrigo, e ela tá assistindo o Bakugou lutar pelo telão, e enquanto isso o pai dele tá escondendo a cara porque ele tá com medo, né, que pode acontecer, porque o filho dele tá lutando uma guerra. E é nessas horas que a gente vê o carinho pelos detalhes que tá tendo essa temporada. A mãe dele tá com a mão no ombro, assim, do pai dele, e você vê os dedos fazendo pressão em cima do ombro, porque ela tá apreensiva com o filho dela lutando, né? E aí vem uma cena que é foda, dela puxando ele pra assistir, e aí basicamente ela solta um relaxa, seu filho tá bem, ele tá sorrindo como ele sempre fez, enquanto ela tá chorando, porque ela também tá preocupada e emocionada, né? E aí BUM! Ele explode com várias explosões, super bem animado, tem uns frames de impacto, bagulho doido. E nisso o All for One fica louco das ideias, porque o que o Bakugou faz ele lembrar do segundo portador do One for All, o Kudo, que foi o responsável por separar os dois irmãos, né? O One for All e o All for One. E finaliza o episódio, né, com o Bakugou falando que chegou e que agora o bagulho vai ficar louco. E é isso. Pra mim foi um grande episódio. No decorrer da semana a gente viu várias notícias saindo nos portais de anime, notícias de anime, falando que o episódio ia estar com uma escalação, mano, bruta de animadores. A gente pica grossa mesmo, que é bem renomado no meio dos animes, nas produções. E aí eu falei, caraca, vai sair coisa boa. E, pô, saiu coisa fina. Acredito que a temporada vai ser foda assim, né? Até o último episódio, então ela vai estar com animação fantástica. Vamos assistir sem medo. O bagulho tá, tipo, não é o One Punch Man 3, galera. Não é o One Punch Man 3. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, né? Foi o meu primeiro vídeo review sobre episódio de alguma coisa. Eu vou tentar trazer mais, quero fazer sobre o One Punch Man, porque ou vai ser surpreendentemente bom, ou realmente vai ser uma grande porcaria, então vai ser engraçado meio que cobrir como vai ser o desenrolar dessa história. Então, se você gostou, peço que você se inscreva. E eu acho que é isso. Valeu!